Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos seguir a nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por que não se inscreveu ainda, hein? Inscreva-se aí, venha fazer parte dessa comunidade, desse povo que lê a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus. E nós estamos aí com leitura da Bíblia, conteúdos bastante relevantes para o seu crescimento espiritual. Amém? Nós vamos dar sequência, então, a partir do livro do Marcos, de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15. A seguir nós daremos sequência. Mas antes eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui de poder te servir, de poder te adorar, bendizer o teu nome. Meu amigo Jesus, ensina-nos, ó Deus, a praticar estas tuas palavras, os princípios que aqui estão destacados. Fala ao nosso coração através do teu Santo Espírito, da tua palavra. Amém. Vamos juntos então ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos escribas do Sinédrio e, amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo. Os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência Barrabás. E Pilato lhes perguntou: O que vocês o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei de judeus? Eles gritaram: Crucifiquem-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifiquem-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar a soltar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um pano de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, rei de judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele ao ponto de de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhes o manto de púrpura, vestiram com as suas próprias roupas, então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E o obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver que cada um levaria. Era 9 horas da manhã quando crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia:
Rei dos judeus. Com ele crucificaram os dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras que dizia: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando no meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embebedar uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, lhe deu de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda de Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena, Maria, mãe de José, observava onde ele foi posto. Marcos capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao descer o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, é que a pedra era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenha medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E ainda elas fugiram do sepulcro, e saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam tão tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu
primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se outra vez em forma. Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E ele lhes disse: vá por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os 2 tinham idade avançada. E aconteceu que, quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo:
como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passando esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com minha vergonha diante das pessoas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês da gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa e a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a sua voz, da saudação que você fez, a criança estremeceu com alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, despediu os que no coração alimentava pensamentos soberbos.
derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. E disse-lhe: mas você não tem nenhum parente com este nome. Fizeram sinais perguntando ao pai o nome do menino. Que nome queria que lhes dessem? Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram-nas no coração, dizendo: o que virá a ser deste menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos liberar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, e conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, e adorasse sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor e preparando-lhes o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Naqueles dias, Lucas capítulo de número 2, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, para ser ele, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer
boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre todos, entre os homens a quem eles quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa encontrar-se com Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos que ouviam se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido, e isto como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome Jesus, e esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Passados os dias da purificação, eles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e a glória para o teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. Chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, e enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. O menino ficou em Jerusalém, sendo que os pais dele o soubessem, sem que os pais dele o soubessem, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andando o dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos.
E como não o encontraram, voltavam a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o achavam no templo, assentando-o no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviram o menino se admiravam muito da sua inteligência, das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. Da sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu não tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse, e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando, batizando arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão niveladas, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizada: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimentos e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. Também os soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos do seu íntimo a respeito de João, por acaso ele não será o próprio Cristo? João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo com vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá nas suas mãos para limpar a sua eira, e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Assim como muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa das maldades do mesmo Herodes havia feito, acrescentou todas as outras, ainda mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você tenho me agradado. Em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Malque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate,
filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Madã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mena, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Selá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Amim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Afaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhes darei todo este poder e a glória destes reinos, pois isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, seu Deus, preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, e aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou numa sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhado fixo nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu que a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e maravilharam das palavras cheias de graça que lhe saía pelos lábios e perguntaram: Não é este o filho de José? Então Jesus lhe disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim provérbios: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Elias não foi enviado
a nenhuma delas, a não ser a viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônios imundo, o qual gritou em alta voz: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter julgado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. A fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram a Jesus e eles o curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é filho de Deus? Ele, porém, repreendia para que não falasse, pois sabia que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia e logo os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase afundarem. Sendo, pois, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, filho de João, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. E aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, sim,
fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação do sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curados das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindos de toda a aldeia da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, e eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram no telhado, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Mas para isto é que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados e davam glória a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete na sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus, os seus escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque ao fazer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odre novo. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Lucas capítulo 6. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos,
E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: Vocês nem ao menos leram que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da preposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhe disse: O Filho do homem é Senhor do sábado. Aconteceu que, num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas, os fariseus, observaram Jesus, procurando ver o que faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. E ele assim fez, e a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados das suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todas a multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. É de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem das suas companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia, exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês agora que estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês de agora que estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoam aqueles que amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate na face, ofereça também a outra. Ao que tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão?
Até os pecadores fazem isso. Se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos, os maus. Sejam misericordiosos, como também misericordioso é o Pai de vocês. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem, vocês serão perdoados. Deem-lhes e será dado boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medindo, vocês serão medidos também. Jesus lhe contou também uma parábola. Será que o cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que for bem instruído será como seu mestre, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como você poderá dizer ao seu irmão: Deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque toda árvore é conhecida pelo fruto que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro, que a boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra, nem alicerces, e quando a água bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase morto. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viessem curar o teu servo. Este, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomoda, porque não sou digno de recebê-lo na minha casa. Por isso, não me julgue digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os tinha sido enviados, voltaram para casa e encontraram o servo curado.
Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro, o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levanta-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o retirou, o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia, por toda aquela região. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João chamou 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devíamos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus e disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que está para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem de luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de vocês. Eu lhes digo que entre nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado, tendo sido tendo sido batizado com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quando a si mesmo, o plano de Deus, não tendo sido batizado por ele. Jesus continuou: A que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que semelhan... a que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam, entoamos lamentações, mas vocês não choram. Pois veio João não comendo nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus, ouvindo Jesus para que fosse, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando entrando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava os pés com lágrimas, enxugava-os com seus próprios cabelos e beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, os fariseus havia convidado, disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia
Que tipo de mulher é esta que está tocando nele? Porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa a lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: Penso que será aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você, vá em paz. Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ia com ele 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu, pessoas de toda a cidade vieram até Jesus e disse, por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. E outra caiu no caminho dos espinhos, e os espinhos cresceram e elas com ela e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, cresceu, produziu 100 por 1. Dizendo isto, Jesus chamou: Quem tem ouvido para ouvir? Clamou: Quem tem ouvido para ouvir? Ouça. Então os discípulos de Jesus lhes perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram. Ao decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres desta vida, e o seu fruto não chegou a amadurecer. A parte que caiu em terra boa, estes são os que, ouvindo de bom que, tendo ouvido de bom o reto coração, retém a palavra e este frutifica com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, e cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se,
por causa da multidão e lhes comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia de seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago, e partiu. Enquanto navegavam, ele adormeceu, sobreveio uma tempestade e o vento no lago, e eles correram perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, o tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que manda e os ventos e as ondas lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muitos que se vestia nem habitava. Havia muito que não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu a ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E temeram. Algumas pessoas que não tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu que Jesus se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem que tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte à sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi e proclamou toda a cidade que Jesus tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhes que fossem até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões apertavam certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens. Os médicos, sem ninguém pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na sua barba a capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão que rodeia o aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curado. Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo,
apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago. Além do pai da mãe, o pai e a mãe da menina, todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Lucas capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também enviou a pregar o reino de Deus, a curar enfermos. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter duas túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. Onde quer que não receberem vocês ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava, ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam: Elias apareceu, ou ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte de uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões souberam disso e seguiu. Aconselhando-as, Jesus falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que das aldeias, aos campos ao redor e se hospedem e encontrem ali alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmo de comer a eles. E os discípulos responderam: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compramos comida para todo este povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam o que assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Todos os pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que os antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, que dizem que eu sou? Respondeu Pedro: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e sejam mortos ao terceiro dia, ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perderá. Quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Na verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar.
E aconteceu que, enquanto orava, apareceu o seu rosto transfigurado, e a sua roupa ficou de um branco brilhante. E eis que dois homens falavam com ele. Com ele eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falava da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros, que estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus, e os dois homens que estavam com eles. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava fazendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo de entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho, meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e eis que no meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita, ou o espírito convulsiona até espumar. Dificilmente o deixa depois de ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus clamou: Ô geração de incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Terei de suportá-los? Traga o filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou aos pais, ao pai. Todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele dizia aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, são entendidos. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Surgiram entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou junto de si e disse: Quem recebe esta criança em meu nome, a mim recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é que é o grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhes preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos João e Tiago perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir? Mas Jesus, voltando-se, o repreendeu: Sigam para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro Jesus disse: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, vá, anuncie o reino de Deus. Outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que, antes disso, eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu:
Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Glória a Deus por esta leitura da palavra do Senhor Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai, por este momento, por este período que o Senhor nos preparou. Fale aos nossos corações diariamente. Que o Teu Espírito possa nos conduzir, nos direcionar em tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe grandemente.